Olá pessoal, o clima político brasileiro está cada dia mais fervoroso, tanto assim que as eleições de 2022, que falta mais de um ano, parece que vai ser agora. Tanto a população como as redes sociais, imprensa, institutos de pesquisas e até a nossa Suprema Corte têm se posicionado de forma política, fazendo campanha à luz do dia, posicionando-se contra a evolução do nosso sistema eleitoral. Sim, nesse vídeo iremos explicar por que existe um grande público contra e outro grande público a favor das urnas eletrônicas de segunda geração, que possibilita realizar auditoria em casos de dúvidas, sistema esse muito democrático e aceito nos principais países de primeiro mundo. Então já dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse vídeo para que mais e mais pessoas entendam o que de fato é esse tão falado voto impresso auditável e democrático. Primeiro, vamos tentar ser bem didáticos e assim todos aqueles dispostos a entender poderão buscar informações úteis nesse vídeo e compreender de uma vez por todas a importância de se defender e lutar pelo voto impresso auditável. Parto do princípio que, para se entender qualquer assunto importante, antes mesmo de respostas prontas, precisamos ter perguntas e indagações relevantes, ok? Assim, os argumentos que nos forem apresentados poderão responder confirmando nossas ideias ou refutando-as. Nesse caso, quais seriam essas perguntas para esse tão polêmico assunto das urnas eletrônicas auditáveis? Por que será que existe tanta confusão quanto à evolução do sistema de votação brasileiro? O que de fato boa parte da população quer com essa mudança? É a volta da tão ultrapassada cédula de papel? É um retrocesso ou evolução do sistema? A quem interessa essas mudanças? A quem interessa facilitar fraudes ou buracos no sistema? Como é o atual sistema e o que mudaria com a implementação do novo formato de votação? Vamos te explicar tudo isso agora. Então veja. Por que será que existe tanta confusão quanto à evolução do sistema de votação brasileiro? Como a política brasileira está muito acirrada e ainda percebemos que tem todo um sistema tenebroso que é contra o atual governo, passou a existir dois grupos de pessoas. Um que defende que se implemente mais uma camada de segurança no sistema e outro grupo que não quer que se altere nada para facilitar brechas no formato de votação, apuração e totalização dos votos, e assim possibilitar alterações e interferência nos resultados. Dentro desse pacote, parte da mídia, digo boa parte mesmo, que é peça importante do sistema, está fazendo de tudo para que os anseios da sociedade brasileira, que está cansada de ser enganada e estar a cada dia mais atenta a toda e qualquer movimentação do tabuleiro político, fique confusa e contra o voto auditável. Pois essa mídia e políticos que são contra o voto auditável, na verdade, querem que voltem aqueles que os beneficiavam. A mídia que espalha inverdades e faz campanha contra o voto auditável, chamando-o até mesmo de a volta da cédula de papel, na verdade quer a volta da mamata dos bilhões de reais que eram distribuídos pelos governantes anteriores. Pode observar que quando essa mídia fala sobre o tema, e até mesmo ministros da Suprema Corte, eles falam em retrocesso, em volta do passado, volta da cédula de papel, falta de confiabilidade e, na verdade, não é nada disso. É o inverso. O que se quer é a transparência de todo um sistema de votação. O que, de fato, boa parte da população quer com essa mudança? A população está, na verdade, receosa que seu voto seja desvirtuado e alterado. Sendo assim, exige mais uma camada de segurança, ou seja,
A forma como o eleitor vai votar é a mesma numa urna eletrônica e que isso fique bem claro, ok? Iremos votar numa urna eletrônica e o que mudaria é que antes de confirmarmos esse voto, a urna irá imprimir um comprovante com o resumo do nosso voto. Caso esse resumo impresso, uma espécie de comprovante físico do voto, esteja correto, nós confirmamos o voto e ele cairá dentro de uma urna acrílica lacrada. Dessa maneira, caso exista alguma dúvida quanto aos resultados das eleições, ou mesmo falha dos sistemas de contagem e totalização, poderá ser feita uma contagem física desses comprovantes que foram impressos, que seriam provas físicas, provas materiais de cada voto. Isso seria ter meios para uma possível auditoria. Então, o que se quer é garantir a lisura das eleições, a lisura do voto, a integridade da democracia, porque se votamos, queremos que nosso voto de fato tenha valor, tenha voz e dessa forma nós teríamos. É a volta da tão ultrapassada cédula de papel? Claro que não, não é mesmo? O que a população quer, e parte dos políticos também quer, é exatamente evoluir o sistema atual. A confusão com a cédula de papel veio quando aqueles que não querem que ocorra essa evolução criou a fake news e a narrativa que isso aconteceria, o que de fato não é. O que se quer é que essa atual urna, que é uma tecnologia de meados da década de 90, ou seja, urnas de primeira geração, evolua para uma nova geração. Afinal, estamos com grandes avanços tecnológicos. Para se ter uma ideia e fazendo já um paralelo, você compraria um celular para você da década de 90 ou mesmo do ano 2000? Ou você prefere um modelo deste ano ou um pré-lançamento? Assim como os celulares, tudo sofreu alterações e evoluções tecnológicas. As atuais urnas utilizadas no Brasil têm muitas brechas para interferências maliciosas, sem possibilidade de reparo ou averiguação, que seria a auditoria. Você, quando realiza uma compra importante e cara e paga no seu cartão de crédito ou débito, você quer ver se o valor está correto ou você confia ficar sem o seu comprovante? Você confia em todos os políticos ou você acha que existe sim alguns ou muitos que seriam capazes de subornar alguém para mudar os resultados das eleições? Caso você diga assim, mas nossas urnas são confiáveis, são modernas, inalteráveis, e essa meia dúzia de coisas que repetem para a gente como uma espécie de mantra ou de oração e única verdade, eu te direi isso. Se existem hackers, e esses já invadiram sistemas ultra seguros como o da NASA e de outras tantas instituições públicas e privadas, como eu seria ingênuo ou arrogante de acreditar que somente o nosso TSE, Tribunal Superior Eleitoral, é inviolável? Mas para você perceber e relembrar, no ano passado, nas eleições para prefeitos e vereadores de 2020, o próprio sistema do TSE foi invadido por hackers e isso é fato público e foi amplamente veiculado. Veja, tanto é fato que existe um hacker preso por ter invadido o sistema do TSE. Se não tivesse ocorrido, por que ele estaria preso? Lógico, se você for pesquisar, você vai perceber que a instituição, o TSE, já deu entrevistas dizendo que essa invasão em nada alterou ou modificou os resultados finais das eleições. Mas quem garante isso? Quem garante que os hackers de hoje não podem invadir um sistema com tecnologia da década dos anos 90? É um retrocesso ou evolução do sistema. Claro que muitos querem que você acredite que seria tudo um retrocesso, que seria a volta de algo, porém, mais uma vez, querem apenas te desinformar e estão defendendo seus interesses, que alguns já sabem o que eles querem na verdade, que é a volta da engrenagem principal de um sistema, ou melhor dizendo, da peça principal do mecanismo. Mecanismo esse considerado o maior esquema de corrupção mundial,
onde respingou e direcionou milhares e milhões de reais para diversos países. O que a população de fato quer é evoluir o sistema de votação, apuração e totalização dos votos. Parte dos cidadãos e patriotas brasileiros não está guerreando por um pedaço de papel, não. Além da impressão para poder, caso necessário, auditar o processo, quer-se ainda que a contagem seja feita por escrutínio público, que é o acompanhamento no ato da contagem dos votos por fiscais de partidos e de cidadãos, como é na maioria dos países sérios. Não se pode, em nome de um conforto ou mesmo de um imediatismo, brincar de democracia. Na verdade, de forjar uma democracia onde as pessoas votam e um pequeno grupo de 20 e poucas pessoas fechadas numa sala saem com o resultado em poucos minutos ou poucas horas depois de encerradas as votações, como num passo de mágica ou mesmo como quem faz um macarrão instantâneo. Vou te fazer uma pergunta, reflita com ela. Por que países sérios e de fato desenvolvidos, como França ou Estados Unidos, por exemplo, não utilizam esse formato de urnas? Muitos até poderão dizer que é mentira, mas apenas 3 países utilizam a urna eletrônica sem ser auditável, sem poder imprimir um comprovante do resumo do voto. Veja. Além disso, por que essa simples alteração evitaria e muito certas fraudes? Exatamente porque somente desta forma propiciaria uma auditoria caso necessário fosse. E o que seria uma auditoria? E como seria feito isso? A auditoria seria um estudo, uma verificação técnica para levantar se houve lisura ou fraude no processo. Ou seja, digamos que numa cidade existem 100 urnas e cada urna tem 100 votos. O atual sistema, caso tenha fraude, ele apenas irá alterar os votos, mas o somatório dos votos, que são os 10.000, não. Isso não é uma comprovação se houve ou não adulteração. Já na forma de urnas eletrônicas mais modernas com voto auditável, caso haja dúvidas, poderá confrontar o somatório de votos de cada candidato da seguinte maneira. Pegaria o resumo dos resultados das votações que foi emitido pela urna eletrônica. Digamos que o candidato A teve 5.000 votos, o candidato B teve 4.600 votos e teve 400 votos nulos. Pegariam as urnas físicas lacradas e seriam feitas as contagens dos votos na presença dos fiscais dos partidos, e esses resultados deverão ser, em teoria, iguais aos resultados obtidos pelos relatórios eletrônicos. Caso contrário, seria constatado uma adulteração. A quem interessa essas mudanças para o voto auditável? Essas mudanças na forma de votação em que o eleitor irá votar em seus candidatos numa urna eletrônica e irá visualizar o resumo do seu voto de forma impressa e confirmar para uma possível auditoria interessa a todo e qualquer cidadão comprometido com a verdade e que quer garantir o valor e a idoneidade do ato mais democrático que existe, que é o voto. Sem isso, podemos mais uma vez estarmos sendo feitos de fantoches. A transparência do sistema de votação e apuração é um direito do cidadão e obrigação daqueles que coordenam as eleições. Você sabia que o TSE tem um orçamento anual, mesmo em anos que não há eleições, no valor de 9,8 bilhões de reais? Um alto valor que o pagador de impostos tem e que agora está exigindo mais transparência em todo o processo e garantir assim que sua voz está de fato sendo expressa através do seu voto e não sendo desvirtuada através de possíveis softwares maliciosos ou mesmo de agentes corrompidos. A quem interessa facilitar fraudes ou buracos no sistema? Pela lógica, a ninguém de boa fé. Ninguém honesto, ninguém patriota ou mesmo a nenhum cidadão interessa adulterações no sistema de votação, não é mesmo? Mas também sabemos que
como a corrupção em nosso país é enorme e que boa parte da velha política ainda está lá e que muitos órgãos públicos serviram como cabides de emprego e que estas pessoas permanecem lá até hoje, devendo favores a esses políticos corruptos, não podemos ser ingênuos e dizer que a ninguém interessa fazer esses atos ilegais de alterar ou facilitar alterações nos resultados. Você não acha estranho que políticos comprovadamente corruptos, famílias de poderosos políticos comprovadamente corruptos estarem há décadas no poder? Você acha que por mais que tenham pessoas que não ligam muito para a política, ou mesmo que sejam desinformadas, você acredita que esses poderosos se perpetuam no poder através de votos reais e legítimos? E se assim for, quem seria contra de ter essa prova, essa confirmação a mais de um resultado eleitoral e assim saber quem realmente ganhou as eleições? Poder comprovar de forma digital e forma física. A quem interessaria saber? Ao ganhador, não é mesmo? E a quem não interessaria essa segurança toda de uma confrontação do resultado digital e do resultado físico com a contagem de votos impressos? Aos burladores. Sim, quem adultera no digital, que é mais fácil, não conseguiria adulterar também no físico simultaneamente. Nas impressões ele não conseguiria adulterar. Então, em resumo, quem tem interesse em alterar o curso da realidade é que se colocam contra o voto auditável, pois isso seria como uma pedra no seu caminho e colocaria abaixo os seus planos de adulteração. Como é o atual sistema e o que mudaria com a implementação do novo formato de votação? Para você ver que é uma má vontade daqueles que são contra ter mais segurança e confiabilidade no processo de votação, contagem e apuração. Veja como a forma, o ato de se votar, em quase nada se alteraria. E em contrapartida nos traria enormes benefícios como o da transparência, lisura, segurança que cada voto será de fato direcionado para o candidato que o eleitor votou. Veja nas imagens que a pequena alteração é de uma impressora acoplada na lateral da já tão conhecida urna eletrônica, que teria um visor de acrílico, e isso facilitaria a visualização do resumo do voto. Perceba também que em nenhum momento o eleitor poderá tocar, fotografar ou mesmo levar o comprovante físico com o resumo de seu voto para casa. Ele apenas o visualizará e o confirmará. O mesmo cairá dentro de uma urna lacrada. Essa simples modificação, já utilizada em quase a totalidade dos países que utilizam as urnas eletrônicas mais modernas, trará um reforço na nossa democracia. Obrigado a todos e compartilhem incessantemente esse vídeo para que mais brasileiros de bem possam ter essas preciosas e verdadeiras informações e assim possam exigir e lutar por eleições mais limpas, seguras e transparentes, e podermos fazer a nossa voz, a voz de cada brasileiro de fato ter peso e vez.